Olá pessoal, olá turma do nono C, quanto tempo, espero que estejam todos bem. Hoje, dia 10 de junho de 2020, nós vamos retomar as nossas atividades remotas. Hoje vamos fazer a correção da atividade que eu enviei para vocês na semana que as aulas presenciais foram paralisadas, em torno de 3 meses atrás. Para quem tentou resolver as questões, parabéns pelo esforço, né, pela tentativa. Questões estas que foram vistos em assuntos na sala de aula. E também quero lembrar, né, para que os alunos do nono ano tenham consciência que os assuntos vistos no nono, alguns assuntos novos, mas a maioria assuntos vistos no sexto, sétimo e oitavo ano. Então, requer de nós estarmos relembrando, né, revisando, pesquisando os assuntos dos anos anteriores, que é o que nós vamos ver nessa atividade. Então, para quem tentou, vamos fazer a nossa correção a partir de agora. Pegue seu caderno, lápis, borracha, acomode-se em algum lugar reservado da sua casa, canto silencioso, e vamos iniciar a nossa correção. Bons estudos. Na questão 6, pede para determinar o valor de, ou seja, resolvermos essa expressão numérica. Então, na expressão numérica envolvendo frações, nós tentamos resolver o que está no numerador, o que está no denominador, para depois dividirmos, já que toda fração é uma divisão. Alguns detalhes que nós temos que nos lembrar. Só podemos resolver potência quando o expoente for positivo. Expoente negativo, o que nós temos que fazer? Inverter a base e o expoente se torna positivo. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, inverter a base dessa potência, inverter a base dessa potência e resolver a potência do meio, resolver a potência do denominador e inverter a base dessa potência. Relembrando, eu peço que vocês, antes de assistir ao vídeo, deem uma olhada nas propriedades de potência e nas propriedades com radicais, tá certo? Então, na expressão numérica, nós temos que lembrar sempre dessa palavrinha. Prendas. Para que serve essa palavra na expressão numérica? O P é para nos lembrar que temos que resolver primeiramente tudo que está entre parênteses, colchetes e chaves. Na sequência. Com relação às operações, nós lembramos por essas letras. R de radicais, E de expoente, ou seja, potência e radiciação, raiz quadrada, cúbica. Dentre todas, eles resolvem primeiramente. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Então, iniciando aqui, ó, temos que resolver as potências. Observando que potência com expoente negativo, temos que inverter a base. Então, vamos fazer por parte, sem pressa, invertendo. Quem é o denominador dessa base? A base é 2 sobre 1, quando não aparece. Então, invertendo essa base, vai ficar 1 sobre 2, elevado a expoente 1. Inverteu a base, expoente tornou positivo. Menos. Ah, professor, posso fazer a regra de sinais antes? Não, por quê? Porque temos que resolver primeiro a potência. Quem é menos 2 ao quadrado? A base é negativa, o expoente é par. Então, o resultado eu já sei que vai ser positivo. Ah, mas se eu não lembrar, é só repetir. O expoente é 2, então repete a base 2 vezes.
Menos e menos mais, 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo. Vou deixar assim para depois, não tem como resolver de uma vez. Mais expoente negativo, inverto a base. Quem é o denominador aqui da base? Menos 2 sobre 1. Então, invertendo a base, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 1. Agora, vamos resolver o que está no denominador. 2 ao quadrado, 4. Mais expoente negativo, inverto a base. Tá 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Olhando para o numerador, o que vamos resolver? Expoente, então, as potências. Vai ficar 1 meio. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então dá 1 meio. Menos e mais, menos 4. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então vai ficar menos 1 meio. Só que tem um mais aqui fora, olha. Então, mais e menos, menos 1 meio. Sobre quem? 4 mais 1 meio ao quadrado, expoente 2. Então, a base se repete duas vezes. 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. O que podemos resolver aqui no numerador? Observe que nós temos números opostos. 1 meio positivo, 1 meio negativo. Então, 1 meio positivo com 1 meio negativo, eles se eliminam. Sobra no numerador menos 4. Resolvendo agora esse denominador. Quem é o denominador dessa fração? 4. O denominador é 1. Adição de frações. Qual é a regra? Para somar ou subtrair, só se os denominadores forem iguais. São diferentes, então temos que encontrar o mínimo múltiplo comum, MMC. Então, o MMC de 1 e 4 é 4. Vou colocar aqui 4. E vou fazer o processo. Qual é o processozinho? Divido o MMC pelo denominador e o resultado eu multiplico. Divido pelo denominador, o resultado eu multiplico. Então, 4 dividido por 1, 4 vezes 4, 16. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Repete o numerador, menos 4. Sobre 16 mais 1, 17 sobre 4. E agora, nos deparamos com divisão de frações. Qual é a regra? Então, repete a primeira fração, que é menos 4 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? 17 quartos. Invertendo, vai ficar 4 sobre 17. Fazendo essa multiplicação, vamos colocar aqui. Menos e mais, menos 4 vezes 4, 16. 1 vezes 17, 17. Então, resposta, menos 16, 17 avos. Não copiem, prestem bastante atenção. Vamos recapitular aqui toda essa questão. Ó. Tudo assunto que a gente começou a ver desde o 6º ano. Expoente negativo, inverti a base. Resolvi a potência, inverti a base, expoente tornou positivo. Resolvi a potência, inverti a base, o expoente ficou positivo. Opostos se anularam, sobrou menos 4.
Encontrei o MMC dos denominadores, que é 4, fiz o processo, sobrou 16 mais 1, que dá igual a 17 quartos. Divisão de frações, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. 4 vezes 4, 16, 1 vezes 17, 17. Essa foi a questão 6. Olha, pessoal, na questão 7, pede para calcular o valor dessa expressão numérica. O que nós temos? Multiplicação de frações. Multiplicação de frações. Qual é a regra da multiplicação de frações? Multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. Né? Então, observando os numeradores, percebemos que as bases das potências elas são iguais. Opa, eu já vi aí alguma coisa falando de multiplicação de bases iguais. Ou seja, uma das propriedades da potência. Se não lembra, dê uma pausinha no vídeo e vá lá nos exemplos, no seu caderno, no livro, para ver essa propriedadezinha. O que é que diz essa propriedade da potência? Na multiplicação de potência de mesma base, nós conservamos a base. Quem é a base? 10. E somamos os expoentes. Nós vamos somar. Então, vamos ficar como? Menos 4 mais menos 6, ou seja, 4 negativo com 6 negativo, juntando os negativos, dá 10 negativo. Mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Sinal diferente, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, menos 10 mais 5, menos 10 mais 5, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é 10, e subtrai 10 menos 5, 5. Então, nessa multiplicação aqui dos numeradores, ficou igual a 10 elevado a menos 5. Usei a propriedade da potência. Multiplicação de potência de mesma base, conserva e soma os expoentes. Ah, mas não era para dar 15? Era se todos fossem positivos. Aí somaríamos tudo. Sinais diferentes, nós subtraímos. No denominador, todo número multiplicado por 1 é quem? Ele mesmo. Então, vai ficar sobre 10 ao quadrado. E agora, ficamos com uma divisão de potência de mesma base. Se na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Menos 5, que é o primeiro, menos o segundo, que é 2. Vai ficar 10 menos 5 menos 2. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 5 mais 2, 7. Assunto do 7º ano. Com isso, chegamos ao resultado. 10 elevado a menos 7. Na questão 9, pergunta qual é o valor da expressão. Ou seja, expressão numérica, vamos lembrar da palavrinha, prendas. O que temos que resolver primeiro? Resolver tudo que está entre parênteses. E o que é que está entre parênteses? Uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, denominadores diferentes, encontramos o MMC de 2 e 4, que é 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1. 2 vezes 2, 4. Então, abrindo aí do parênteses,
Denominador é 4. Vou fazer o processo, olha. Divido por cada denominador e o resultado eu multiplico. Então, 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Fecho parênteses, elevado a menos 1. Ah, professor, mas não podia inverter? Não, porque temos que resolver primeiro o que está entre parênteses. E entre parênteses temos uma adição. Mas, aqui sim, ó, expoente negativo, inverto a base. Quem é a base? 4 sobre 1. Então, invertendo a base, vai ficar 1/4 elevado ao quadrado. 2 mais 1, 3 sobre 4 elevado a menos 1. Mais 1/4 ao quadrado, eu já posso resolver. 1/4, expoente é 2, então eu vou repetir a base duas vezes. 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4 dá 16. Resolvo o que agora? Parênteses, não tem mais. Aqui só tem para elevar o expoente. Radiciação não tem, mas temos uma potência. Ó. Então, resolvo a potência. Expoente está negativo, inverto a base. Então, vai ficar 4/3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é quem? Ele mesmo. 4/3 elevado a 1. Quem quiser repetir, vou fazer por parte. Elevado a 1 mais 1 sobre 16. Todo número elevado a 1 é quem? Ele mesmo. 4/3 mais 1 sobre 16. Novamente, temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Vou encontrar o MMC de 3 e 16. Fazendo aqui, ó, 3 e 16. Por 2 dá 3 e 8. Por 2 dá 3 e 4. Por 2 dá 3 e 2. Por 2 dá 3 e 1. E por 3 dá 1 e 1. Então, ficou 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Então, 48 é o meu MMC. Vou fazer o quê? Depois que eu encontro o MMC? Divido pelo denominador e depois multiplico. Então, 48 dividido por 3 dá 16. Vezes 4, 16, 4 vezes. 16 mais 16, 32, mais 32, 64. Mais 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 1, 3. 64 mais 3, 67 sobre 48. É o nosso resultado da questão 9. Na questão 13, pede para simplificar a expressão. O que é que nós temos? Um numerador com uma potência de potência e um denominador com uma potência de outra potência. O que é que me diz a propriedade potência de potência? Conservo a base. Quem é a base? 10. E multiplico os expoentes. Quem eu vou multiplicar? A que está dentro do parênteses, vou multiplicar com A e vou multiplicar com 1.
multiplicação de polinômios, assunto do 8º ano. Então, vai ficar a vezes a ao quadrado, mais e mais dá mais, a vezes 1, a, sobre. Também temos uma potência de potência. O que é que nós vamos fazer? Conservo a base, que é 10, e multiplico esse expoente por esse expoente. Quem observar bem vai lembrar que esse produto é um produto notável. É o produto da soma pela diferença. E o que é que nós resolvemos no produto da soma pela diferença? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, professor, eu não lembro das regras dos produtos notáveis. Então, é só multiplicar. A vezes A ao quadrado. Mais e menos, menos. A vezes 2, 2A. Multiplicando agora o 2 por A e por menos 2. 2 vezes A, tudo positivo, 2A. Mais e menos, 2 vezes 2, 4. Quando eu observar aqui, ó, percebo que tem dois opostos. Sobrou o quê? O quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, ficou o quê? O que foi que eu fiz nessa questão? Somente multipliquei, pessoal. Olha, A vezes A vezes 1. A vezes A vezes 2. 2 vezes A, 2 vezes 2. Que acabou em quê? Em A ao quadrado menos 4. Então, continuando a expressão, temos agora o quê? Uma divisão de potência de mesma base. O que é que nós fazemos na divisão de potência de mesma base? Conservamos a base. Quem é a base? 10. E subtraímos os expoentes. O de cima, que é A ao quadrado, mais A, menos, subtraímos, menos o segundo. Quem é o segundo? A ao quadrado, menos 4. Ah, professor, por que eu tenho que colocar os parênteses? Porque o segundo expoente são 2, ó. Então, eu tenho que fazer a regrinha de sinais com o sinal de fora do parênteses. Então, vamos repetir somente para fazer essa regrinha de sinais. A ao quadrado mais A, menos e mais dá menos A ao quadrado, menos e menos, mais 4. E agora, apareceu o quê? Posso somar esses 3? Não, porque eles não são semelhantes. Termos semelhantes só quando tem a mesma parte literal. Aqui é A ao quadrado e aqui é A. Só que esse A ao quadrado é positivo e esse A ao quadrado é negativo. Ó. Então, eles se anulam. Sobra é igual a base 10 elevado a A mais 4. Na questão 16, pede para transformar em um único radical. Então, antes de continuar esse vídeo, dê uma pausa, dê uma olhada nas propriedades dos radicais. Nessa letra A, ó, nós temos um radical. Quando o índice não aparece, é porque esse índice é um índice 2, ou seja, a raiz quadrada, né? Uma das propriedades dos radicais é que,
Se eu tenho um produto de radicais de mesmo índice, então eu posso transformar em um radical somente de produtos. Então, vai ficar de 3 vezes 4 vezes 5. Por quê? Porque os índices são iguais. E aí vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, a raiz quadrada de 60. Na letra B, temos um produto de radicais, mesmo índice. Então, posso transformar em um radical de um produto. O índice é 8. 16 vezes 4, 64. A raiz oitava de 64. Se eu fatorar o 64, quem fatorar aí vai encontrar por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Vai encontrar 2 elevado a 6. Então, se eu escrever 64 como 2 elevado a 6, o que é que eu posso fazer com o índice e o expoente do radicando? Temos aí uma das propriedades. Quando o índice e o expoente for um múltiplo de um número, eu posso dividir os dois pelo mesmo número. Qual é o número que eu posso dividir o 8 e o 6 ao mesmo tempo? O 8 divido por 2, que dá 4, e o 6 eu divido por 2. Então, vai ficar igual a 8 por 2 dá 4, então raiz quarta. 6 dividido por 2 dá 3. 2 elevado a 3, que se eu multiplicar vai ser raiz quarta de 2 ao cubo é igual a raiz quarta de 8. É a resposta. Para os alunos que não viram as propriedades dos radicais, podem colocar no YouTube propriedade dos radicais, que vocês vão ver todas essas propriedades. Tá certo, pessoal? Na letra C, o que é que me diz essa propriedade? No produto de mesmo índice, eu transformo em um radical só. Então, numa divisão também de mesmo índice, o índice aqui é 2, eu transformo em um único radical. Vai ficar raiz quadrada de quem? 40 sobre 48. 40 e 48 dá para simplificar. Por quanto? Por 2, por 4, por 8. Então, quem quiser ir dividindo por 2, depois por 2, depois por 2, aqui eu já observei que dá para dividir por 8. Então, vou dividir já direto. Olha, 40 dividido por 8 dá 5. Então, vai ficar igual a raiz quadrada de 5 sobre... E 48 dividido por 8 dá 6. Então, resposta, raiz quadrada de 5 sextos. Divisão de radicais com o mesmo índice, então eu posso transformar em um único radical. E aí ficamos com raiz cúbica de 64 sobre 80. Então, 64 dividido por 4 dá igual a 16. 80 dividido por 4 dá 20. 16 e 20 ainda dá para dividir por quem? Por 4 novamente. Que dá igual a 16 por 4 dá 4. 20 por 4 dá 5. Raiz cúbica de 4 sobre 5. Multiplicação de frações. Observando o numerador, índices iguais, quando não aparece é 2, então eu posso
deixar em um único radical. E isso é uma das propriedades dos radicais. Então, vai ficar raiz quadrada de 48 vezes 60 sobre raiz de 8. Se eu observar bem, mesmo índice, uma divisão de radicais. Então, eu posso transformar em um único radical. Posso deixar 48 vezes 60 sobre 8. Por quê? 8 vezes 6, eu sei que dá 48. Então, 48 e 8 eu posso dividir por 8. 8 por 8, que dá 1. 48 por 8, que dá 6. Então, vai sobrar 6 vezes 6 dá 36. E um zero à direita. 360 sobre 1, que é quem? 360. Então, essa é a resposta da letra E. Na letra F, temos uma multiplicação de frações. Então, aqui o índice é 8. E aqui eu tenho um radical de outro radical. Então, outra propriedade do radical é radical de radical, nós multiplicamos os índices. Então, vai ficar raiz oitava de 5 vezes, multiplicando os índices, olha, 2 vezes 4, 8, raiz oitava de 10, sobre raiz oitava de 150. Usando uma das propriedades dos radicais, olha, mesmo índice, então eu posso deixar em um único radical. 5 vezes 10, 50. Sobre raiz de 8 sobre 150. Também, olha, divisão de radicais com o mesmo índice, posso deixar em um único radical. Raiz oitava de quem? De 50 sobre 150. 50 e 150 dá para simplificar. Por quem? Posso aqui eliminar o zero, divido por 10. E aí ficou 5 e 15, que eu ainda divido por 5, que dá 5 por 5 dá 1. Então, vai ficar raiz oitava de 1. E 15 dividido por 5 dá 3. Raiz oitava de 1 sobre 3. É a resposta da letra F. Na questão 17, pede para simplificar os radicais. O que é simplificar? Tornar o radical mais simples. Então, o que é que nós podemos fazer? Quem tem o assunto, dê uma pausa no vídeo e volte para as propriedades lá de radicais e também simplificação de radicais, que temos vários exemplos, temos atividades já feitas também com esse assunto. Na letra A, eu sei que o índice aqui é 3 e o expoente do radicando é 6. 3 e 6 dá para simplificar. Esse 6 eu posso escrever como sendo 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Concordam? Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, somamos os expoentes. 3 mais 3, 6. Por que eu quis fazer isso? Olha, porque tem uma propriedade que diz que quando o expoente é igual ao índice, então o radicando sai de dentro do radical. Então, desaparece esse radical. Olha. Divido. No caso, o expoente aqui é igual ao índice, então eu divido por ele. E o 3 também divido pelo índice.
desaparece o radical. Sobra quem? 10 vezes 10, fora do radical. 10 vezes 10 é igual a 100, que é a resposta. Na letra B, o que é que nós temos que fazer? O índice é 4, o expoente é 10, então dá para formar quantos grupos de 4? Observe, a raiz quarta de 13. A minha ideia, o meu objetivo é que o expoente fique igual ao índice. Então, dá para eu formar um grupo vezes 13 elevado a 4, outro grupo. 4 mais 4, 8. Falta quantos? 2. Então, 13 elevado a 2. E agora, quem é que sai do radical? Olha, preste atenção. Expoente é igual ao índice, então esse número sai de dentro do radical. Vai ficar fora. Vai ficar 13. Esse outro 13 também, olha, o expoente é igual ao índice. Então, também vai ser eliminado, vai ser dividido por ele. Então, vai ficar vezes 13, fora do radical. E quem fica dentro? A raiz quarta de 13 ao quadrado. 13 vezes 13 dá 169. Expoente 2, índice 4. Outra propriedadezinha do radical. Índice e expoente dá para ser simplificado. Então, nós simplificamos, dividimos por quem? 4 e 2 dá para ser dividido por quem? São pares, então dá para dividir por 2. 4 divide por 2 e 2 divide por 2. Vai ficar raiz quadrada, no caso o índice é 2, não precisa colocar, de 13 elevado a 2 dividido por 2, 1. Então, resposta, 169, raiz de 13. Raiz quadrada de 10.000. Quem é o índice? O índice aqui, quando não aparece, o índice é 2. Qual é o meu objetivo? É fatorar esse número, esse radicando, onde o expoente seja igual ou seja um múltiplo de 2, para poder eu simplificar. Então, vamos fatorar esses 10.000. 10.000 por 2 dá 5.000. Por 2, 2.500. Por 2, 1.250. Por 2, 625. Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Qual é o meu objetivo? É formar grupos, já que o índice aqui é 2, então eu vou agrupar de 2 a 2 para o expoente ficar igual a 2. Como eu posso fazer? Ó? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Ah, e se o índice fosse 3? Aí eu ia agrupar de 3 e 3, ó. Ia sobrar esse 2 e esse 5 dentro do radical. Então, tudo vai depender do índice. O índice é 2, agrupo de 2 em 2. O índice for 3, agrupo de 3 em 3. O índice é 4, agrupo de 4 em 4, no que der.
Observe que o índice aqui é 2, está igual aos expoentes. Então, todos eles vão sair do radical, multiplicando. Vai sobrar quem? Esse elimina 2, elimina 2, elimina 5, elimina expoente com índice 5. E aí eu multiplico tudo. 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Vezes 2, 100. Na letra D, fatorando o 64, nós vamos encontrar 8 ao quadrado. Que eu sei que a raiz quadrada de 64 é 8, então o 8 sai do radical. O índice aqui é 2, então o meu objetivo é agrupar de 2 em 2. Então vai ficar, eu posso escrever esse x à oitava como sendo x elevado a 4 elevado a 2. Por quê? Potência de potência, 4 vezes 2 dá 8. Mas por quê, professor, eu deixar esse expoente 2? Porque o índice aqui é 2. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer, olha, agrupar x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. O y à quarta, já que o índice é 2, olha, y ao quadrado vezes y ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para poder eliminar expoente com índice e essas letras e esse número sair tudo de dentro do radical. Tudo isso é sobre x ao quadrado e y à quarta. Então, eliminando aí esse radical, o expoente com índice fica 8. Eliminando 2 com 2, 2. Tudo isso aqui vai sair do radical, então vai ficar x vezes x vezes x vezes x. Vai ficar x elevado a 4. Vezes y, elimina expoente com índice, sai um y. Expoente com índice, sai o outro y. Então, vai ficar y ao quadrado sobre x ao quadrado e y à quarta. E agora? 8. Quando não aparece o coeficiente, nós vimos já no 7º e 8º ano que o expoente o coeficiente é 1. Então, 8 dividido por 1 é 8. Divisão de potência de mesma base. Qual é a propriedade da potência? Conservo a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base y e subtrai os expoentes. 2 menos 4 menos 2. Então, resposta 8x ao quadrado y menos 2. E para finalizarmos a correção dessa atividade, na questão 18 pede para simplificar. Raiz quarta de 1024. Então, eu não sei quem é essa raiz. Então, a única coisa que eu posso fazer inicialmente é fatorar o 1024. Fatorando esse 1024 em números primos, por 2 dá 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. A minha ideia é agrupar de quantos? Eu olho para quem? Para o índice. Se o índice é 4, então a minha ideia é agrupar de 4 em 4. Então, agrupando aqui, ó,
2 elevado a 4, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 2. Então, vai ficar como? Ó? Aqui o índice é 4, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Usando uma das propriedades dos radicais, a primeira propriedade, índice igual ao expoente, o radical desaparece. Então, esse número aqui, o radical desaparece, fica o 2. Esse outra potência, ó, o expoente elimina com o índice, sobra o 2. Raiz quarta de 2 elevado a 2. Mas o que é que nós podemos ainda fazer com esse expoente 2 e o índice 4? Dá para simplificar por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que está fora, 4. 4 dividido por 2 dá 2. O índice aqui é 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai sobrar somente 2 elevado a 1. Resposta, 4 raiz de 2. Fatorei, ó. Não sei quem é a raiz quarta, fatorei o número. O índice é 4, agrupei de 4 em 4. 2 à quarta, 2 à quarta, 2 ao quadrado. Índice igual ao expoente, elimino e esse 2 sai do radical. Elimino, o 2 sai do radical. Sobrou raiz quarta de 2 ao quadrado. Simplifiquei o índice e o expoente por 2. Então, ficou 2 vezes 2, 4. Simplifiquei por 2, ficou 2 e o expoente 1. Na letra B, a raiz sexta de 625. Então, fatorando esse 625, por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, não deu 5 elevado a 6, mas deu 5 elevado a 4. O que é que eu posso fazer com índice e expoente? Posso dividir os dois por 2. Que vai ficar 6 dividido por 2, 3. Então, ficou a raiz cúbica. 4 dividido por 2, 2. Então, 5 ao quadrado, que é igual a raiz cúbica de 5 ao quadrado, 25. E com isso, pessoal, nós encerramos a correção dessa atividade. Quem pegou os assuntos vistos em sala de aula, percebeu que toda essa atividade foram questões de assuntos vistos em sala de aula. Claro que produtos notáveis foi um assunto que nós vimos no 8º ano, né, que nós revisamos também no início desse ano. Então, qual vai ser a tarefa dessa semana? A tarefa para vocês, durante essa semana, é pegar com os colegas os assuntos pendentes de matemática. Eu não tenho potenciação, não tenho radiciação, então eu vou pedir a algum colega para mandar uma foto e eu vou copiar no meu caderno as propriedades da potência, as propriedades dos radicais. Tá certo, pessoal? Eu sei da preocupação de cada um, mas nós, como professores, estamos tentando também dar o nosso máximo para poder chegar a alguma informação, alguns assuntos até você. Nós sabemos a dificuldade de cada um, né, como também a dificuldade e o esforço de cada professor para planejar essas atividades remotas, né? Então, eu acredito, creio que essa
pandemia vai passar, se Deus quiser, com todos, principalmente com todos vivos e todos também da nossa família, se Deus quiser, né? Então, continue, fique em casa, aproveite, pode rever o vídeo quantas vezes você quiser, né? Vá dando pausa, vai olhando, vai voltando, olhando as propriedades das potências, vai olhando as propriedades dos radicais, né? Esse assunto, como também no restante do ensino médio, vocês sempre vão se deparar com essas propriedades da potência e da radiciação, tá certo? Nas próximas aulas, nós vamos ver as operações com radicais, para posteriormente iniciarmos a equação de segundo grau. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, que Deus nos abençoe e que tomemos cuidado, né, com relação a essa pandemia, tá certo? Até mais, qualquer coisa pode me chamar no privado, tá certo, pessoal? Do WhatsApp. Fique com Deus e até a próxima.